7 grandes verdades sobre o perdão que poderão mudar a sua vida. No livro de Marcos 11, 25 diz: E sempre que estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Esse tema eu sempre abordo em minhas lives e vídeos, porque é algo primordial para uma verdadeira mudança de vida. E hoje eu vou abordar algumas verdades sobre o perdão que talvez você ainda não tenha ouvido. Então fique atento a esta mensagem. Por causa da falta de perdão, desentendimentos, brigas, separações e mágoas acontecem todos os dias. O perdão só existe porque todos nós podemos cometer erros. E sem ele seria impossível mantermos relacionamentos saudáveis com as pessoas. No entanto, apesar de ser tão importante, perdoar não é nada fácil. Principalmente para quem não sabe o que a palavra de Deus diz. Por isso, eu vou te mostrar algumas verdades bíblicas sobre o perdão. Em um primeiro momento, elas podem nos confrontar, mas depois vão nos direcionar para fazer a coisa certa. A primeira verdade: perdão não é uma opção. É comum escolhermos o que vamos perdoar baseados naquilo que acreditamos ser perdoável ou não. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que quando alguém comete o mesmo erro mais de uma vez, não merece ser perdoada. Então elas criam uma espécie de escala de perdão. Mas a Bíblia nos mostra que perdoar não é uma opção, mas é uma ordem de Deus. Olha o que Jesus disse em Lucas 17, versículos 3 e 4. Tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes ao dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Segunda verdade sobre o perdão: perdão não é um sentimento. Sentir vontade de perdoar é muito bom, mas a verdade é que quase nunca isso acontece. Se nós analisarmos os nossos sentimentos, encontraremos raiva, mágoa e desejo de vingança em nosso coração. Por isso a Bíblia nos mostra que o perdão não deve ser fruto da emoção, e sim da razão. É claro que o sentimento pode estar envolvido no ato de perdoar, mas se não estiver, a razão tem que prevalecer. Quando Pedro perguntou a Jesus sobre o quanto devemos perdoar, ele deu uma resposta impactante. Veja o que está escrito em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Só conseguiremos cumprir este mandamento se tivermos uma vontade racional de perdoar e de agradar a Deus. Se formos levados pela emoção, não conseguiremos perdoar nem uma vez, quanto menos 70 vezes 7. A terceira verdade: o perdão fingido não é perdão. Muitas pessoas fingem que perdoaram só para se consertarem com a outra pessoa. Muitas vezes eu pensei ter perdoado algumas pessoas, mas depois de um tempo, Deus me mostrou que eu ainda não tinha perdoado, porque não era algo verdadeiro, vindo do meu coração. Para um perdão autêntico, você precisa liberá-lo com sinceridade. Então fique atento. Se você está sempre criticando e apontando os erros do outro, este é um sinal de que você ainda não perdoou esta pessoa. Quarta verdade: perdoar não é esquecer. Conheço muitas pessoas que, por se lembrarem do que aconteceu, acham que não houve o perdão. Mas se nos basearmos nisso, nunca conseguiremos perdoar alguém. Quando somos agredidos ou ofendidos de alguma forma, o nosso cérebro guarda aquelas informações tão intensamente
que dificilmente nos esqueceremos um dia. Então, quando você perdoa, não significa que você esqueceu o que o outro fez com você, mas sim de que você não leva mais isso em conta. Quem perdoa se lembra até mesmo de detalhes, mas também se lembra que já perdoou, e isso traz paz ao seu coração. Olha o que Deus disse ao povo de Israel em Jeremias 31:34. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esta passagem diz que Deus não se lembrará mais dos pecados daquele povo. Mas eu te pergunto, será que Deus Todo-Poderoso pode se esquecer de alguma coisa? É claro que não, Ele sabe de tudo. Com isso, o texto mostra que Deus não os culpa mais pelos pecados confessados, pois Ele já os perdoou. Ou seja, Ele não leva mais em conta o que fizeram de errado. Quinta verdade: Deus não aprova a falta de perdão. Mesmo diante de tudo isso que falamos até agora, há muitas pessoas que ainda não estão dispostas a perdoar. O problema é que isso gera uma escravidão e isso pode comprometer suas vidas de uma forma muito grave, por vezes irreversível. Olha o que Jesus falou em Mateus 6, 14 e 15. Se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aqui cabe uma observação importante, por isso precisamos ler a palavra com a ótica da nova aliança. Se Jesus já levou os nossos pecados na cruz, por que então Deus não nos perdoa nesta situação? Somos já perdoados em Cristo, mas quando não liberamos o perdão, não vivemos uma vida plena em Cristo. A falta de perdão traz consequências terríveis para a nossa vida. O nosso Pai mostrou o maior ato de perdão ao enviar o seu Filho para sofrer e morrer na cruz por nós, mesmo nós sendo tão pecadores. Por isso, a falta de perdão pode trazer muitas coisas ruins. Ela nos leva para longe da presença do Senhor e abre brechas para que o inimigo atue em nossas vidas. Hebreus 12, 14 e 15 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. É muito triste ver que há muitas pessoas amarguradas, até mesmo dentro das igrejas. Essa é uma das razões por que tantos sofrem com doenças físicas e emocionais. Quando o perdão não é liberado, ele se torna uma raiz de amargura que vai aumentando com o passar do tempo, até que destrói a vida da pessoa, afasta ela da graça de Deus e ainda prejudica a vida das pessoas à sua volta. Sexta verdade: você não é obrigado a conviver com quem já perdoou. Meu irmão, minha irmã, você pode amar e perdoar e mesmo assim não querer conviver com essa pessoa. Afinal, como manter uma amizade com alguém que te roubou, te traiu, te agrediu ou coisa do tipo? É quase impossível. E na maioria das vezes, manter-se afastado é a melhor coisa a se fazer. Se essa pessoa não mudou com suas atitudes erradas, você não precisa querer ficar ao lado dela. Mas isso não significa que você não a ame de verdade. O que não pode acontecer é ter ódio ou mágoa de alguém, pois Jesus disse que se o seu inimigo te pedir algo, você deve fazer. Se ele precisa da sua ajuda, ajude. Olha o que ele diz em Mateus 5, 39 a 42. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Afinal de contas, se você ama e já perdoou,
Não há mais ressentimentos em seu coração. Este é o verdadeiro amor que Deus espera de nós, que amemos as pessoas e não as suas atitudes, assim como Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Sétima verdade: para perdoar, você não tem que esperar o outro pedir perdão. Muitas pessoas não perdoam porque ficam esperando o outro vir pedir perdão, mas isso é errado porque alguns nunca vão se desculpar pelas ofensas que causaram, sem falar daquelas que nem sabem que nos ofenderam. Lembre-se do exemplo de Jesus na cruz. Antes de morrer, ele olhou para o céu e pediu para que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam tirando a sua vida. Aqueles homens que condenaram a Cristo e o feriram não estavam nem um pouco arrependidos, e mesmo assim Jesus não guardou mágoa e ainda orou para que eles recebessem o perdão. Então saiba que você pode perdoar o outro mesmo quando não souber se ele está arrependido ou não. Isso não depende dele, depende apenas de você. E concluindo essa mensagem, diante dessas verdades sobre o perdão, não resta dúvidas de que perdoar é necessário. É o melhor caminho a seguir, por mais que seja difícil e que fira o nosso orgulho. Muitas vezes não perdoamos porque achamos que somos melhores que os outros, mas devemos nos lembrar que nós também temos defeitos e pecamos. E mesmo assim, Deus sempre nos dá uma nova chance. Eu sei que é mais fácil falar do que praticar, mas com a ajuda de Deus você vai conseguir. A Bíblia diz que o nosso único inimigo é Satanás e não as pessoas. Olha o que Paulo diz em Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso fique atento. O diabo usará as pessoas para tentar te atingir, pois ele quer destruir não somente a outra pessoa, mas você também. É por isso que, se você escolher perdoar e orar por quem te feriu, você estará quebrando as armadilhas que o inimigo estava planejando. Lembre-se, o amor sempre é a sua melhor arma. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Perdão, Senhor, perdão. Muitas pessoas aprisionadas aqui, totalmente cativas por não liberar perdão ou por não pedirem perdão. Que através desta mensagem e oração haja um despertar nesses corações, papai. Que eles entendam que suas vidas ficarão paralisadas caso não tomem essa decisão de perdoar. Que elas entendam que perdoar é necessário. Então ajude o Senhor nesta caminhada. Ajude-os. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. E se você gostou, dê o seu like e escreva nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acione o sininho para ser notificado quando eu postar um novo vídeo. E aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos essa verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.